Olá, voltando com um vídeo pro canal e como vocês viram, ai, que babado, né? Vamos falar sobre imigração, que eu sei que é a bola da vez no mundo, né? Ai, gente, tá difícil, vocês viram aí, né? É muito complicado, né? Não sei nem por onde começar, mas enfim. O que eu quero falar pra vocês? Vocês sabem que eu tô tentando, né, o visto de estudante em Portugal. Demoraram 10 meses, quase, não, 9 meses, né? Vamos ser realistas, 9 meses, para poder marcar a entrevista. Já se passou um mês da entrevista. É um mês? É um mês de entrevista, um mês e pouco já. Aí faltou documento, tive que entregar, tem que gastar dinheiro autenticando o documento, um monte de coisa. Ou seja, já tem quase um ano. Isso porque eu fui como estudante. Essa é a questão. Eu fico imaginando como é a vida de uma pessoa que chega num país com visto de turista e tinha uma normativa que permitia você se matricular, estudar e você dar o seu visto para estudante, que agora não tem mais, tá? Agora você tem que pedir o visto de estudante fora do país. Você tem que estar, na verdade, no Brasil e fazer o pedido. E aí, como essa pessoa fica sabendo que ela vai estar irregular, que esse é o termo que se usa, irregular, não é ilegal. Ilegal é quando você entra por meio ilegal, sem passar pelo controle de fronteira. Se você passou e ficou além do prazo permitido, então eles se chamam de irregular. Fico imaginando, se já é difícil, com toda a xenofobia, toda a dificuldade de um imigrante em imigrar, em aprender as coisas. Fico imaginando como deve ser complicado ficar irregular num país. Eu não fico irregular em país nenhum, que eu vou, que eu deixo de ficar. Eu fico, né, aqui ou lá quando eu vou a Portugal, tentar resolver essa demanda. Mas eu tenho reparado que essa dificuldade tem pesado muito para mim e acho que para muita gente, de acordo, você vai vendo todo um cenário que vai te excluindo e te tirando essa possibilidade de você migrar. Porque quando você migra, você tem um sonho, você quer viver uma qualidade de vida, quer viver na Europa e não sobreviver. Você quer realizações, você quer mandar dinheiro para o Brasil, você quer fazer várias coisas. Mas quando você pega todo o contexto que tem acontecido em Portugal, e eu tenho amigos lá, e eu tô falando porque eu vivo e porque eu vejo, tá, gente? Não tô aqui, ai, Marcela tá falando uma coisa que nem tá vivendo, porque ela tá em outro país. Não. O salário mínimo, 800 e poucos euros. Mas um aluguel de um quarto no Porto, um quarto na casa de alguém, tá? É 400 euros. Quando você vê que o preço para você viver num país é cada vez mais alto, porque o país não te dá subsídios. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Reino Unido e outros países da Europa, se você não tem dinheiro para pagar seu aluguel, mesmo se você paga o seu aluguel, e você pode pedir uma ajuda ao governo. Aqui eu não tenho como fazer isso, porque eu continuo sem meu documento. Espero um dia eu conseguir, né? Vocês sabem que meu sonho mesmo é viver no Reino Unido. E eu conheço várias pessoas que ganham benefício para ajudar a pagar o aluguel. Se você ficar desempregado, mesmo você estando trabalhando. Em Portugal tem uma ajuda para aluguel. Tem uma ajuda. Um amigo meu foi tentar ter essa ajuda, só que você tem que estar morando há um ano para conseguir. Legal, ok. Mas a ajuda que eles dão para as pessoas não acompanha a velocidade com que os preços e a precificação em relação a aluguel, compra de imóvel, carro não, carro você compra um carro vagabundo lá e você consegue ter seu carrinho. Mas várias coisas, alimentos. Então, assim, as ajudas não são de acordo com a altura, com o valor que estão colocando, somente aluguel, sabe? Aluguel tá uma coisa surreal. Então, quando você sai do Brasil para você tentar viver e não sobreviver na Europa, e você se esbarra com xenofobia, burocracia na concessão de documentos, que é um dos grandes problemas. E agora, com a mudança do tempo que você precisa esperar,
para você conseguir a sua, né, cidadania, né? Porque para agora 7 anos, mas quando você for contar, você não vai ficar 7. Por exemplo, se eu for ficar nesse processo de estudante lá, acabo de estudar, renovo, acabo de estudar, faço outra faculdade, faço outro, e fico naquela luta, né, para poder completar os 7 anos, esse 1 ano que eu vou ficar esperando, se eles me derem o documento, tá, gente? Que eu não sei se eles vão me dar ou não. Está em análise. Esse 1 ano ou mais vai ficar jogado fora, entende? Se eu tivesse ficado no país, eu fico pensando o que teria acontecido comigo se tivesse ficado lá depois do vencimento do meu visto de turista. Isso vem muito na minha mente. Porque o que eu ia passar, sabe? Sendo uma mulher trans, sendo uma brasileira, você entende? Então, são várias questões que me fazem pensar hoje em desistir. Ah, Marcela, você vai desistir? Gente, a vida é feita de investimento, de apostas, né? Eu lembro que quando eu estudava muito para concurso público, e eu, né, enfim, passei pro meu concurso, outra questão, e várias outras coisas. Eu investi com medo mesmo. Lembra do vídeo que eu falo, vai com medo mesmo? Então, mas se der errado eu vou ter gasto muito dinheiro e tudo. Enfim, não é o que você quer naquele momento, não é o seu objetivo? Ok. O importante é tentar. Você entende? Lógico, pensando sempre em outras saídas, porque eu acho que as pessoas às vezes focam muito numa coisa só. Eu acho legal, tem gente que é positivíssima, aquilo ali vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu quero aquilo. Não, eu penso sempre assim, e se aquilo não der certo? Para alguns, isso é o quê? Negativismo. Eu sou uma pessoa negativa. Mas não, eu não sou uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa que eu fico concatenando na minha cabeça saídas. Saídas que se der errado, eu ter onde me segurar. Entende? É ruim por um lado, porque por um lado eu não relaxo, eu não fico tranquila. É o tempo todo pensando em saídas, em opções, em planos A, B, C, D, vários planos. Para aquela situação, é para tudo, gente, tá? Para tudo que você possa imaginar. Para eu comprar uma calça, eu penso em várias ocasiões que eu posso usar a mesma calça. Se eu posso usar ela para uma reunião, se eu posso usar ela para uma festa, se eu posso usar ela na praia. Enfim, eu fico pensando todas as opções que eu posso fazer com aquela calça. Então, acaba sendo ruim, traz estafa mental, às vezes eu fico com burnout, é muita coisa na cabeça, além de eu fazer realmente muitas coisas, né? Vocês sabem, quem acompanha é só juntar uma coisa com outra, é Airbnb, é documento em Portugal, documento aqui, resolver minha vida pessoal, é muita coisa. Fazer faxina e outras coisas, né, que a gente acaba acumulando na vida. E aí, quando a gente para pra pensar se vale a pena, eu fico assim, meu Deus, vale a pena só em um momento, porque assim, se você parar pra pensar que você pode migrar para outro país, passar os mesmos perrengues, mas ganhar um salário mínimo muito maior, porque vocês acham que chega em Portugal, todo mundo ganha 2.000, 3.000 euros? A maioria das pessoas que trabalham em Portugal ganham em torno de 1.000, gente. Ou o mínimo do ordenado, que é 800 e pouco, eles chamam de ordenado, ou 1.000, 1.100, 1.200 e olhe lá. Você entende? Então, a dica que eu dou, assim, passa na minha mente, você quer emigrar? Cara, a Espanha agora é o momento. Isso é fato, todo mundo sabe. Cara, você quer muito, porque lá ainda é mais fácil. Para algumas questões ainda está mais fácil, assim, para chegar lá, tá, gente? Mas chegando lá você vai passar muito perrengue. Mas, assim, uma coisa que eu acho ainda boa para quem quer, por exemplo, alguém quer estudar mesmo, sabe? Quer fazer um outro curso, como eu quero fazer análise de dados. Apesar de hoje eu repensar muito se para mim vai valer a pena ficar 2 anos lá ou mais, né? Porque posso repetir matérias, enfim. Passando o que eu vou passar, né? Porque tem a xenofobia também, eu tenho muito essa questão. E os trabalhos, né, gente? Oferta de trabalho não paga-se bem. Né? Eu não vou achar faxina que eu vou fazer uma faxina que eu vou ganhar num dia 40 euros. Para eu ganhar 40 euros num dia, eu tenho que trabalhar 8 horas, que é 5 euros a hora. Você entende? Enquanto aqui eu posso trabalhar 2 horas e ganhar 40 euros. 40 libras, que ainda é mais. Né? Lembrando que não são todas as faxinas aqui que ganham esse valor. Faxina de Airbnb, faxina de casa é 12, 13, 14 libras por hora, que ainda é mais que Portugal. Portugal é 5, tanto para Airbnb quanto qualquer coisa. E aí, eu fico pensando, vai valer a pena todo esse perrengue? Eu vou sobreviver, eu vou ver. Aqui, eu digo que eu vivo e sobrevivo. Aqui eu tenho um pouco dos dois,
apesar de todo o perrengue que eu passo aqui, que me acompanha, vê, muda de apartamento, vai pra lá, leva golpe, tenta ter documento, tenta vingar no país, fica doente, não tem, mas eu sinto que eu tô lutando por algo que vale a pena no sentido assim, caramba, se eu me regularizar aqui direitinho, tudo, eu vou estar num país que é maravilhoso, sabe? Não tô dizendo que Portugal não é, Portugal é muito bom, depois que você passa a integrar ali, você conhece um pouco, é bom porque é seguro, essas ruas são limpas, enfim, não estou dizendo ali Porto e Lisboa que são mais a capital, né, mais movimentado, estou dizendo assim, mais afastado, onde eu fico na Serra, na cidade da Serra, tudo limpinho, tudo muito organizado, sabe? Tem uns problemas de emprego, porque acaba não tendo muita vaga de emprego, mas é muito bom. Mas eu digo assim, para estudar vale a pena. Você vai se matricular, inclusive é uma dica que eu dou. Desculpa, minha garganta, acordei agora, enfim, tomei café. É uma dica que eu dou. Você assim, cara, você tem seus 20 e poucos. 20 é fogo, né? O pessoal de 20 anos ainda tá com a cabeça perdida, né? Mas você tem seus 30. É Uber no Brasil. Tem uma vendinha que pode colocar alguém para te cobrir, ficar administrando de longe. Tem uma quitandinha, alguma lojinha que dá um dinheiro aí por mês. É, mas o que? Algum trabalho de home office. Não precisa ser TI que ganhe muito, mas que você pode trabalhar se você estiver em Portugal. Você tira lá seus R$ 2.000, sei lá quanto. Eu acho que vale a pena ainda você ir para Portugal, porque você vai ter uma renda que vai te ajudar lá, porque é muito gasto com documento e com coisas e, enfim, tá tudo muito caro. E se matricular para estudar, você entende? Porque você pode pegar o visto de estudante, não é difícil, só você tem que se matricular. Lembrando que sempre as matrículas abrem em janeiro, fevereiro, no máximo em março. Você tem que estar já em janeiro olhando os institutos politécnicos. Você vai pagar uma taxa de 50 euros, que a maioria deles cobra a mesma taxa. Vai mandar seu histórico escolar e dali você vai aguardar se você vai ser selecionado ou não. Se for selecionado, eles vão te mandar um documento, você vai no consulado, vai dar a entrada no seu visto. Em setembro você tem que estar lá. Você entende? Para estudar. Você ainda tem um tempo para se organizar. E vale a pena porque você tem um emprego que você pode deixar e depois voltar para o Brasil. Você entende? Você vai lá fazer esse teste e ver. Mas assim, eu vejo pessoas indo com família, sabe? Largando tudo. E Portugal não é mais aquele sonho, gente. Não é. Você não vai pegar a sua cidadania com 7 anos. Você não vai. Você vai pegar a sua cidadania com 11, 12, 13 anos num país. Você vai aguentar? Você não vai. Sabe por quê? Porque quando você está lá vivendo, você vê a diferença. E é muito enraizada a xenofobia, muito enraizada neles, assim. Tem uns ou outros portugueses legais? Tem, não vou dizer que não tem. Mas uma coisa que me incomoda muito, que é central para mim, principalmente Brasil, assim, o Rio de Janeiro, nós somos tão polite, tão educados, mas eu sinto que a gente dá de 10-0. Mas quando venho para cá, para o Reino Unido, cara, é uma educação que dá de 10-0 na gente do Brasil. Aí quando eu vou para Portugal, é uma, sabe, é uma forma tão grosseira de, é deles, você tá muito sensível. Não, gente, me desculpa, não. Uma pessoa falar com você gritando, uma pessoa falar com você, não é normal, isso não é normal. Eu fui na escola entregar documentos que eu tinha, tô tentando tirar o meu documento de ensino médio lá, né, fazer a validação. Gente, a mulher me trata com um mau humor, mas um mau humor me dá cada patada, que eu fico assustada, você entende? E você acaba se tornando um pouco do meio que você vive. Você acaba se tornando uma pessoa grosseira. Porque eu, quando vou pra lá, eu vou muito educada. Porque aqui tudo é excuse me e sorry. O tempo todo é so sorry. Qualquer coisinha que você faz, que você pede desculpa. É a frase que você tem que ter, a palavra que você tem que ter na boca. E quando você vai para um país que você, sabe, eu fico, meu Deus, isso não é normal. É como a violência. Quando eu saí do Brasil, né, tentando vir para um lugar para buscar paz, poder andar na rua, porque inclusive eu fiz postagem no meu Instagram, eu vi morte 3 vezes na minha... Morte não, eu vi assalto 3 vezes, eu sofri assalto 3 vezes. Eu vi um homem morrer na minha frente, dentro do ônibus, isso eu tinha 20 anos de idade. Outro, 20 e poucos anos, eu fui parado numa barricada de uma comunidade que não sabia que tinha barricada, no táxi que eu tava, com um tiro pro alto de fuzil. Apontado, depois apontou pro carro, não sei como é que ela atirou no carro. E depois foi assaltada 3 anos atrás, no Rio de Janeiro, também com 2 homens armados, levaram tudo meu. Eu tava no Uber, sentada no banco atrás do Uber, parou o Uber no meio da rua. Fora sem contar os assaltos de celular, que eu já tive, né? O furto de celular.
e os quase assaltos e o tiroteio que eu fiquei no meio, a saída da porta do meu trabalho. Então, quando eu junto isso tudo, isso me motivou a sair da Europa, a sair do Brasil e ir para um lugar mais tranquilo. Então, assim, mas você ir para um lugar onde você vai trocar isso por isso, é bom no começo, mas depois você vai ver que é muito complicado. Você entende? Muito complicado você ficar num lugar onde você não é bem quisto, onde o salário não está mais servindo. Eles mesmos estão tentando viver com o salário deles. Você entende? Então é melhor 1000 vezes ir para a Espanha, que é 1.280 o salário mínimo. 1.280 euros. Você vai para a França, é 1.700. Então é melhor você passar uma burocracia enorme, tentar ingressar num país que o salário mínimo é maior, e com certeza você pode receber mais que o mínimo, do que ser um país só por causa da língua. A gente iria para Portugal por causa da língua, do idioma, e por causa da facilidade de documento. Não tem facilidade de documento, tem a xenofobia que está fortíssima contra brasileiros, entende? E aí, eu vou até mostrar para as pessoas não dizerem que eu, estou no processo. Ó, esse aqui é um processo lá, ó. São meus dados. Eu dei entrada, aqui vem dizendo os documentos que ficaram faltando, eu juntei os documentos, eu entreguei, estou aguardando. Isso tudo um ano, você entende? Isso esse tempo todo me levou a refletir e a desistir. Porque você já vê no começo, não que aqui esteja sendo fácil. Aqui também é difícil, aqui só tem como ficar também, gente, se for alguém te convidando para um trabalho muito top, que aqui também não pode mais contrato de trabalho de qualquer tipo de emprego, antigamente podia, ou casando, né? Mas você consegue, você consegue entender o que você está passando. Eu não posso falar tudo que eu penso, gente, infelizmente, falar claramente as coisas. O que você está passando, buscando, você vai ter muito mais aqui do que lá, você entende? E o tempo, é muito tempo. Porque assim, eu vi que a galera do meu YouTube é a galera de 30 e poucos anos, a 40 e poucos, e é a galera que tá na crise. Eu passei por essa crise lá com 30 e com 40, então quase surtei. De você falar assim, meu Deus, minha vida vai ser isso? O que eu vou fazer? O que eu posso mudar? Sabe? Então assim, a dica que eu dou é, você é homem, cara, você tem esses empregos que eu disse aí no Brasil, assim, os empregos, tenta, você vai primeiro, tenta lá ver se você vai conseguir. Depois que tudo dê mais ou menos certo para você, você leva a família, entendeu? Ou, por exemplo, você é homem ou mulher e pode ir para estudar, entende? A mensalidade convertendo, gente, é caro. Por isso que eu falo que você tem que ter alguma renda no Brasil. Você não pode ir para lá achando que vai chegar lá, vai trabalhar e vai estudar, vai fazer tudo. Gente, é barato. Se você ganha um salário mínimo de lá, de 800 e poucos euros, aí se você morar num quarto no interior, você vai pagar 200. Aí, porra, de boaça, mas lembrando que você vai chegar lá, você vai trabalhar em loja, atendimento de restaurante, cozinha de restaurante. É isso, gente. Não vai achando que você vai chegar lá para trabalhar no escritório. Mas no interior, você entende? Mas você vai conseguir estudar, porque os politécnicos, as universidades do interior, é 80 libras. São 80 libras, 80 euros a mensalidade. Não é caro, 200 euros o quarto para você morar, 280. Aí junta água, luz, telefone, entendeu? Você consegue se você ganhar 800 e pouco. Mas você tem que saber o desgaste que você vai ter. Então, por isso que, e se isso vai dar para você conciliar. Sempre eu quero fazer análise de dados. Então, para mim, eu acho quase que impossível. Então, o que me salva, se eu for para lá, porque praticamente gente, eu tô jogando assim a toalha, de ficar lá, sabe? Eu fico tentando matutar eu vou conseguir estudar e de repente sair, enfim, não sei. Mas acho que não, enfim. Mas se você consegue levar uma renda do Brasil para você se manter, te ajudar a se manter, também vale a pena. Porque aí você vai não ficar tão na mão das pessoas, tão fodido. Você entende? Tem que ter alguma renda no Brasil que te ajude. Não digo para você ir pra lá com 50 mil reais. Ir pra lá com seus 40 mil reais que você juntou com muito sacrifício. Vai acabar tudo, gente. Vai acabar tudo em 6 meses. Tem tanto perrengue, tanta gente dando golpe. Eu mesma levei golpe do número do NIS. Entende? Para conseguir o número do NIS. Inclusive, eu posso falar sobre esse golpe depois. Levei golpe, perdi 200 euros. Eu queria mais de 200 euros. Foi um brasileiro que me deu golpe. Qualquer advogado tá cobrando, gente, 500 euros para qualquer processo. Qualquer coisinha básica, 500 euros. Vocês sabem o que é isso, 500 euros? Tem um advogado cobrando para você fazer entrevista com ele, advogado brasileiro.
Eu sou formada em Direito. Cara, eu fico assim, passada, cobrando 50, 80 euros, 100 euros para você fazer uma entrevista com eles, para contar o seu caso. As pessoas, assim, tem isso aqui também no Reino Unido, tá? Advogados brasileiros que sentam a mão, ou corja, filha da mãe. Porque, assim, é muito dinheiro, gente. A pessoa cobra 500 para fazer um processo. Não sei se vocês sabem, lá também é protocolar pelo computador. Não é mais como antigamente, que o advogado ia até o fórum com aquela pasta cheia de documentos para peticionar, botar carimbo, entregar lá para a pessoa que trabalha no fórum. Não é mais assim não, gente. Agora é no computador. Você digitaliza os documentos e manda tudo para sua secretária do escritório faz isso para você. Manda, você vai lá junto, só escreve a petição. E muitas vezes você nem escreve a petição, sabe por quê? Porque ela já está pronta. Você não escreve, você não muda muita coisa ali, muda só meu nome e endereço da pessoa que você está advogando. Você entende? Então chega a ser um absurdo isso. Você pagar 500 euros, 3.500, 3 mil reais. Então, assim, é muita gente agindo de má fé, você fica sem entender, sabe? Você fala assim, você fica desacreditado com o mundo. Mas você não tem que perder esse sonho de imigrar, sabe? Se é teu desejo, você tem que correr atrás, como eu tô fazendo, entende? Tem hora que eu penso, gente, será que eu vou mudar minha ideia? Vou tentar agora a Espanha, entende? Tá para sair talvez uma normativa da União Europeia que você possa imigrar, acho que é Portugal, não sei se estou falando besteira, uma diretiva, você pode ir para um outro país para você poder, você está com a residência, mas não tem ainda a cidadania, mas está com a residência que te permite morar ali 2, 3, 4 anos, você tentar emprego em outro país. E se conseguir, você poder trabalhar no outro país. Então é muito, sabe, muito válido você ir atrás do seu sonho e continuar tentando. Mas eu acho que Portugal, assim, realmente, só se você for com uma estratégia muito ali, mas não vá pensando em aguentar para pegar um documento em 7 anos. Gente, isso não existe. Você não vai ter documento, sabe? A não ser que você vá, eu sou aposentada, vou para lá. Mesmo se aposentar, tome cuidado. Porque para renovar a sua residência a cada 2 anos e meio que eles te dão a sua residência, você tem que ficar renovando e apresentando toda a documentação de novo. A gente tem um caso de um YouTube muito famoso, que mora lá, que teve problema para renovar a residência dele como digital, mas quer trabalhar com digital, esqueço o nome, né? Nômade digital. E ele não tinha o NIS. Burrice também, tá? Tem pessoas que eu acho que são muito, aquilo que eu falo, proatividade, pensa na frente. As pessoas, não vou precisar disso. Gente, você nunca sabe. Sabe? Eu prefiro pecar pelo excesso. Isso é minha vida toda, tá, gente? Não sei se é pela minha criação, que foi muito complicada, se é porque por eu ser trans eu quero não passar perrengues e tá, sabe, evitar a falência total da minha vida. Então, tô sempre pensando em saídas. Não sei se é de mim, se é uma genético e, né, psicológico, que tá sempre saídas. E ele simplesmente não tinha o nicho. Não queria. Ele comprou uma casa no Porto, uma outra casa não sei aonde. O cara tem 1,5 milhão de seguidores. Simplesmente não ia conseguir renovar. Cheio do dinheiro, não ia conseguir renovar quando tinha o nicho. Pra mim foi burrice. Você entende? Burrice dele. Ele poderia tirar a gente abrir a atividade em Portugal é a coisa mais fácil e é de graça. Não precisa pagar. Eu paguei 60 euros. De graça, você vai lá e abre a atividade. Como você abre um MEI no Brasil, você abre um MEI. É isso que você vai fazer. Você entende? E ali você vai prestar serviço, algum serviço, gente. Você vai prestar algum serviço. É impossível o cara não ter nenhum serviço para prestar para ninguém. De edição de vídeo, edita vídeo para alguém, vende alguma coisa, para ele assim poder depois requerer o NIS. Você entende? E é isso. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar muito se realmente Portugal ainda é o objetivo principal, sabe? Eu acho que até para aposentados hoje, sabe? Enfim, se essa pessoa quiser muito, assim, porque não tá fácil, não tá fácil. E talvez assim, para estudar eu acho que ainda continua super válido, sabe, gente? Você ir pra lá fazer seu doutorado, como eu tenho um amigo meu que foi pra lá, fez doutorado, foi com bolsa, ganhando uma bolsa boa de 1.500 euros. Então ele ficou lá 4 anos muito bem, mas aí a bolsa acabou, você entende? Então assim, ir para estudar, ou ir para fazer um politécnico desse, você lá que quer fazer uma área de TI, quer ter essa experiência de morar fora, tem uma grana guardada, eu tenho ainda um pai e mamãe que podem ajudar. Tem a galera de 30 anos que tem, eu não tive.
Já a galera de 30 anos que tem pai e mãe com uma situação ainda boa e que pode estar no emprego talvez não tão bom, no momento de vida que quer uma mudança, vai como estudante, é a dica que eu dou, entendeu? E você que quer ir para trabalhar, porque tem filho, não leva os filhos, cara, não leva. Deixa primeiro, se puder ficar com a mãe, se a mãe puder ir, deixar com o pai. Vai, tenta, vê, faz. Eu acho que é válido tentar, entendeu? Só que para documento, gente, assim, vou pegar o documento europeu, depois eu vou me migrar para Luxemburgo. Os próprios portugueses vão para Luxemburgo porque o salário de Portugal é péssimo, você entende? Os próprios portugueses migram para Luxemburgo que ganham muito mais, com 3.000 euros por mês. Para a França, eles vão para a França direto, entende? Mas é isso, o vídeo seria para isso, seria para um desabafo, porque eu, assim, tem dia que eu acordo bem perdida, só não me perco deste sonho aqui. Estão vendo? Eu tenho que fazer o tour pelo apartamento para mostrar para vocês. Tem dia que eu acordo bem desesperada e falo, ai meu Deus do céu, porque era uma saída para mim, ter o documento de lá e pra... Só que fui vendo a dificuldade, sabe, de longe, e indo lá essas vezes que eu tenho que resolver as coisas para eu ir para lá definitivamente, estudar. Tenho visto assim, a questão do mercado de trabalho, essa questão dos aluguéis, da xenofobia, do documento, para você conseguir um documento, somente lá no final. Quantos anos vão levar e quantos anos são perdidos? Porque para mim é perdido, gente, me desculpa. Porque se eu chego num país hoje, marco uma entrevista, a entrevista é marcada para quase 9 meses depois, você entende? E não foi num dia que eu cheguei que eu marquei, fui marcar a entrevista 20 dias depois, porque eu tenho coisas para resolver antes. Aí você já perdeu quase um mês que você estava lá. Aí tá. Isso nada tá contando, nada está contando. Pra você pegar, você tá exagerando, mas pelo menos você vai estar em Portugal. Gente, pensa. Para sobreviver na Europa é melhor você. Tem de pessoas que sobrevivem, que vêm, mete a cara, vai pra Irlanda, mas pelo menos tá aprendendo inglês, sabe? Eu fico assim, o que eu vou estar ganhando se eu tô sobrevivendo? Igual aqui eu tô aprendendo inglês. Não consigo fazer meu curso de inglês, fiz há um tempo atrás curso de inglês aqui, mas não tô mais conseguindo pagar. Mas eu tô mantendo meu inglês, eu falo inglês quase que o tempo todo, resolvo minhas coisas, vocês viram o vídeo aí eu falando. Então assim, e é o meu sonho, esse aqui sempre foi o meu sonho. Portugal não era o meu sonho. Não dizer que Portugal seja o seu sonho, eu quero ir para Portugal porque eu amo a culinária, isso foi um sonho muito grande, mas se é só morar na Europa e sair da violência, ter acesso melhor a comprar coisas, qualidade de vida, tem outros países, entende? Que eu mesmo já estou vendo. Mandei até mensagem para uma empresa aqui, uma assessoria que eu vi, de uma mulher também que saiu de Portugal, enfim, uma youtuber, parece ser bem certinha, bem honesta, e eu já estou vendo também, sabe? Porque eu não sei se eles vão me dar a residência. E mesmo eles me dando a residência, gente, eu fico pensando se eu vou estar lá estudando, porque, enfim, assim, eu não sei se eu quero me propor a passar muita coisa, não sei, sabe, assim, não sei. Apesar que eu queria muito fazer análise de dados, eu acho que eu sou uma pessoa muito metódica e hoje eu acho, não sou boa de matemática, mas eu sou muito boa de analisar saídas, sabe? Então eu acho que talvez, porque análise de dados você pode trabalhar com um banco de dados de uma loja e saber o que se vende mais, o que se vende menos e puxar ali relatórios de coisa. Eu gosto, eu sou muito curiosa. Tanto que na época de concurso, que eu fazia muito concurso, sabe o que eu fazia, gente? Porque na época não sabia mexer no Excel, enfim, eu pegava a coisa do concurso público, eu ia contando quantas pessoas tinham a nota na minha frente, eu ia contando várias coisas. Se isso aqui existia, olhando estatísticas de outros concursos parecidos, quantas pessoas faltaram, faltou 20%, faltou 25%, então estou disputando só com tanto. Desse tanto, nos outros concursos, tantos tiravam nota assim. Eu fazia um monte de análise, bem doida, assim, de cabeça, eu sou muito boa de raciocínio lógico. Sempre fui muito boa. Esse vídeo ficou muito longo, mas foi para falar isso meio que um desabafo, uma dica para quem quiser. Eu não sei se as pessoas ainda que me seguem, não tem tantas ainda, espero uma hora chegar a ter bastante pessoas, pensam nessas questões como eu penso, sabe? Eu vinha com esse sonho há muitos anos de sair da violência, de viver, tentar, sabe? No começo tinha outros objetivos principais, assim, casar com um gringo europeu, parará. Mas isso aí existe, mas tá terceiro, quarto plano, gente. Hoje em dia eu quero me estabilizar,
Eu quero só ter qualidade de vida, poder andar na rua, comprar coisas boas, sem saber que eu vou ter que, sabe, parcelar em 10 vezes, sabe? Porque eu não vou ter condições de comprar. E é isso, essas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais assim, ó, reflexivo, tá bom? Falei algumas coisinhas assim. E vamos caminhando aí. Eu trago atualizações para vocês do que for acontecer no futuro, tá bom? Um beijo.